Olá para você que está assistindo a TV Câmara Botucatu. Este é o Encontro Parlamentar, a sua chance de conhecer mais de perto o trabalho do seu vereador. Hoje a gente conversa com o vereador Marcelo Sleiman. Seja muito bem-vindo nesse momento de prestação de contas. Obrigado, Carol. Obrigado a todos que nos assistem. É o momento de realmente a gente prestar contas desse primeiro semestre, que apesar da pandemia foi muito produtivo. Foi produtivo? Então vamos saber um pouquinho. Esse é o seu primeiro ano de legislatura, no seu primeiro mandato como vereador. Então deviam ter algumas expectativas sobre o que esperar aqui da Câmara, do trabalho como vereador. Então conta pra gente quais eram essas expectativas e se elas realmente se cumpriram ou acabou sendo até diferente do que você imaginava. Olha, na campanha eleitoral, a gente tinha uma expectativa de trazer toda a experiência que eu tinha adquirido, tanto no Executivo quanto no Judiciário, aqui para a Câmara. Sabia já que seria um pouco diferente os ritos, os processos, mas quando eu cheguei aqui na Câmara, além de ser muito bem recebido por todos os servidores, eu encontrei uma estrutura que jamais eu imaginava que existisse aqui na Câmara Municipal, que facilita muito o trabalho nosso do vereador. Então é uma situação que a gente não imagina, quem não trabalha aqui não imagina mesmo, é só trabalhando aqui para saber o quanto de projetos, de proposituras tramitam aqui na casa periodicamente. E uma coisa que talvez tenha impactado também esse início, você já falou na sua primeira frase aqui, foi a pandemia de Covid-19. Então você e os outros vereadores dessa legislatura estão começando o mandato em meio a uma pandemia. Então como que isso acabou afetando esse trabalho seu aqui na Câmara? Na verdade, impactou desde a campanha eleitoral. A campanha eleitoral, eu já havia realizado várias campanhas para outros candidatos, a prefeito, a vereadores, e o que mais conta numa campanha eleitoral é o contato físico. Quando nós nos deparamos com a eleição do ano passado, primeiro que não sabia se haveria ou não eleição. Depois foi decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral que haveria as eleições, e aí começou uma corrida de como fazer essa campanha. Então, o enfrentamento da pandemia na campanha eleitoral também foi muito presente. Nós fomos impossibilitados de fazer reuniões presenciais, não se podia fazer reuniões. Nós utilizamos muito as mídias sociais e aí vem no crescente que chega na nossa diplomação sem presença de família, que era uma coisa assim, que sempre a família que fica ao nosso lado, que vive as nossas expectativas, nenhum deles pôde estar aqui presente. Aí vem a diplomação, depois vem a posse, ótimo, ficamos felizes, mas também faltava algum componente, que é a presença do público, a presença dos nossos familiares naquele momento. Iniciamos o mandato meio sem saber como seria esse aspecto de nos reunirmos com a população, para realmente ouvirmos a população, e aí começamos a construir mecanismos, pelas redes sociais, reuniões pequenas, um grupo muito pequeno de pessoas. E hoje, com a primeira dose da vacina, a gente já consegue fazer uma reunião, claro, dentro das normas de segurança, mas ainda a esperança e a expectativa para o segundo semestre, depois da segunda dose, aí sim realmente ter o mandato na rua, reunião nos bairros, nas associações, nas entidades, para realmente fazer o papel do vereador, que eu defendo muito, que é de ouvir a população e trazer para cá essas discussões, para atender as demandas da população. Você falou bastante, que sente falta desse contato com a população mais direto. Então, como que tem sido a sua rotina dessa maneira distante, Como tem sido a sua rotina parlamentar, manhã, tarde e noite aí de trabalho? E lembrando também que não é só segunda-feira à noite que o vereador aparece lá na sessão ordinária, que ele está trabalhando. Então, tem um dia a dia muito além do que a gente vê na transmissão. Qual que é esse dia a dia aí do vereador? Uma ótima pergunta, A gente, para explicar para a população que está nos assistindo, a minha rotina ela é mais louca ainda, Porque eu continuo trabalhando na Justiça Federal, são 7 horas por dia, todos os dias, e como os meus colegas, o presidente Palinha e a Cláudia, que está secretariando a mesa, eles não podem compor comissões. Resumindo, eu estou em mais de 9 comissões aqui na Câmara. E a TV Câmara fez um trabalho
faz um trabalho excelente da divulgação das comissões, porque muitas pessoas não imaginam que esse trabalho exista aqui na Câmara. Então eu fico muito preso, entre aspas, assim, a essas comissões, né? Sou presidente de algumas, membros de outras, mas esse trabalho precisa existir, porque se as comissões não trabalham, os projetos não caminham. Então essa rotina minha, basicamente, parte da manhã, Câmara, comissão, atendimento ao público pelo celular ou reuniões pequenas, reuniões com conselhos. Eu tenho adotado isso, os conselhos pedem a presença do vereador, é uma nova vertente. Então, a parte da tarde, meu trabalho na Justiça Federal, e à noite volta para a atividade parlamentar. Segunda-feira, sessões, de terça a domingo, atendimento. Seja através do WhatsApp, telefone, presencial com poucas pessoas. E nós estamos muito ansiosos para que retorne o plenário aqui lotado de pessoas participando, para que a gente possa, enfim, ter esse contato físico que é muito importante, que nada substitui. Então, vamos aproveitar que esse programa tem esse objetivo de fazer uma prestação de contas e, como você falou, né, às vezes as pessoas não sabem o que é esse trabalho da comissão, esse trabalho do dia a dia do vereador, então é a chance do pessoal saber um pouco mais, então a gente vai fazer um passo a passo. Então, Correto. a primeira pergunta, eu vou perguntar então sobre os requerimentos, as indicações, moções e projetos que são um instrumento de trabalho do vereador que está até mais visível, né? Eles passam em plenário na segunda-feira. Tem alguma coisa da sua autoria nessas matérias que você gostaria de destacar desses 6 primeiros meses? Com certeza. Nós iniciamos a legislatura com o primeiro projeto de lei que foi de minha autoria, garantindo o primeiro emprego para o Distrito Industrial 4. O Distrito Industrial 4 tem uma legislação própria de 2015, e nós acrescentamos essa legislação a obrigatoriedade de cada empresa, cada lote que for doado, ter garantido a contratação de 2 pessoas do primeiro emprego. Então, acho que a gente abriu bem o trabalho aqui na Câmara, principalmente nessas áreas que eu trabalho e busco atender as demandas, que é o desenvolvimento econômico, o turismo, a agricultura familiar, a cultura. Então, a gente começou bem esse trabalho já com esse primeiro projeto. Requerimentos, né, para que todos saibam, requerimentos são pedidos, nós transformamos o pedido da população em um documento que geralmente ou é um pedido, ou é um questionamento, ou é uma solicitação que vai ter uma resposta. Nem sempre a resposta vai ser execução de uma obra, execução de um serviço, mas nós transformamos as demandas da população num documento. E esse documento, ele sai da Câmara e vai para a Prefeitura ou vai para um órgão que precisa responder à Câmara Municipal. Respondendo à Câmara, eles estão respondendo, na verdade, à população. Né? O vereador, ele é o meio, né? É a voz da população se transformando num aspecto físico, no caso do requerimento, que é um papel, mas ele tem muita importância por trás. Quanto às outras atividades desenvolvidas na Câmara, os requerimentos, são requerimentos dessas áreas que eu citei, né? Seja através do pedido ao Executivo que se faça um censo dos empregados e desempregados, para nós acompanharmos esse movimento dos trabalhadores, pois uma coisa é você divulgar o CAGED, nesse mês, último mês aqui de junho, o CAGED positivo em 1.600. Ótimo, temos que comemorar. Só para explicar, o CAGED é o que... É o Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Esse cadastro, ele nos indica o quanto de empregos formais foram gerados. Emprego formal é aquele na carteira de trabalho. E quantas pessoas perderam esse emprego. No município, nesse último mês de junho, mais de 1.600, saldo positivo. Mas eu preciso saber, aquela pessoa que perdeu o emprego, que está lá, porque é um saldo, a diferença entre quem foi contratado e quem foi demitido. Para onde ela foi? Será que ela está no meio desses 1.600 que recuperaram o trabalho? Então, fiz uma solicitação ao Executivo para que se crie um mecanismo que essas pessoas possam se cadastrar para nós acompanharmos toda a trajetória laboral, né, de emprego dessas pessoas. Outro pedido que nós fizemos em relação ao trabalho ainda foi garantir, através de requerimento, né, solicitando, como você mesmo disse, o requerimento nem sempre o Executivo vai atender, porque ele tem as demandas do Executivo também, que são demandas da população, mas nós trabalhamos nessa linha,
solicitando por várias vezes, né, informações sobre empresas, sobre novas empresas na cidade, possibilidade de se criar mecanismos para atrair as empresas, né? Esses requerimentos estão lá no Executivo, a gente sempre acompanha, vai cobrando. Requerimentos da área de saúde, né? Antes da Prefeitura ter essa maravilhosa conquista das vacinas, eu fiz um requerimento solicitando informações de que se havia já alguma negociação para a aquisição de vacinas, pois naquele momento o Supremo Tribunal Federal já havia autorizado os municípios a adquirirem vacina. E graças a Deus, depois de um mês, né, o prefeito conseguiu essas vacinas em todo aquele movimento que a gente já conhece. É um requerimento com a vereadora Alessandra, solicitando uma eliminação da pista de BMX lá na Avenida Universitária. Se vocês não conhecem, vão lá para conhecer a quantidade de praticantes desse esporte que é olímpico hoje, é um esporte olímpico. E os praticantes queriam iluminar a pista e melhorar o traçado dela. Esse pedido já é recorrente de outras legislaturas, a Prefeitura havia aberto o processo licitatório, mas nenhuma empresa se interessava. Aí, através do nosso requerimento, da reunião com os praticantes, da reunião com os batalhadores desse esporte no município, conseguimos, através da Secretaria de Esporte e da Secretaria de Infraestrutura, a máquina foi até o local, o traçado está perfeito, de acordo com a necessidade dos praticantes, a iluminação neste momento está sendo implantada. Então isso é um resultado da atuação do vereador, nesse caso junto com a vereadora Alessandra, para buscar a satisfação da população, né? Claro que o vereador ele não pode criar despesas para o município, mas ele pode fazer a solicitação. Sim. Então esses projetos que tramitaram vários outros requerimentos de várias áreas aí, em busca do objetivo maior, que é atender a população. Nem sempre nós vamos conseguir, como eu disse para você, mas a gente luta. O que não pode é deixar de lutar. Sim, e como o objetivo do programa é essa prestação de contas, eu até vou deixar um recado aqui, porque esses requerimentos é importante que a população saiba que eles estão disponíveis para consulta de qualquer pessoa. Então, você que está assistindo pode entrar no site da Câmara, pode entrar no aplicativo da Câmara e ter acesso tanto ao pedido do vereador, seja de informação ou de alguma execução, quanto a resposta do poder público a esse pedido. Então, é muito interessante que você saiba. E agora, indo para outro assunto, uma função muito importante do vereador, além de fazer essas solicitações, é estudar, votar e aprovar projetos que chegam aqui na Câmara, não necessariamente de sua própria autoria, né? Autoria dos outros colegas vereadores, autoria lá do Executivo. Teve alguma votação nesses 6 meses que aconteceu aqui que você gostaria de trazer em específico para quem está assistindo? Olha, eu me encontro numa situação até mais confortável. Como eu sou presidente da CCJ, o que é CCJ? É Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ou seja, praticamente mais de 90% dos projetos passam pela nossa comissão. Então eu preciso estudar todos, né? Tirar dúvidas de todos. Pois se algum vereador que não seja membro da comissão me perguntar, eu preciso dar a resposta. Então isso me motiva e me faz todas as semanas, né? Junto com a secretaria, nós temos um contato muito direto das pautas que entraram. Se eu tenho dúvidas, eu vou até o Executivo. Geralmente os projetos mais impactantes que envolvem orçamentos são do Executivo. Nós tiramos as dúvidas e todas as reuniões nós fazemos um debate. É um novo jeito também de trabalhar na Comissão de Constituição e Justiça, né? Que isso, até os próprios servidores falam que esse modo de trabalhar não era muito praticado, pois as pessoas praticamente liam o projeto e já ia para plenário. Hoje a gente discute, né? E as outras comissões também estão nesse pé. Todas as comissões discutem hoje na Câmara, é isso que a população precisa saber disso. E então todos esses projetos passaram pela comissão. Com certeza, os que mais impactam e dão mais debate são os de orçamento. Por quê? Porque o orçamento é o recurso que você que paga o IPTU, o ISS e outros impostos e taxas, a Prefeitura, como órgão executivo do orçamento, ele elabora as peças, encaminha para a Câmara todos os anos, nós temos as leis anuais, e durante o exercício, durante o ano, às vezes há necessidade de se alterar o orçamento.
E isso nós falamos em cifras de milhões. E geralmente os debates se deram nesse primeiro semestre, nesses projetos de impacto orçamentário. A gente até chama, às vezes, informalmente aqui dentro, o projeto dos 6 milhões, o projeto dos 24 milhões, porque eles são frequentes até, né? Isso, a Carol lembrou bem. Foram mais de 30 milhões de orçamento que nós, vereadores, temos a obrigação, além de todas essas que nós já citamos na entrevista, de olhar para o orçamento, porque eu estou tirando de algum lugar para suplementar no outro. Ou eu estou usando uma sobra, para você entender melhor, de caixa, para falar, agora eu consigo fazer tal obra, comprar tal equipamento, fazer tal investimento. Então esse trabalho é muito dinâmico, né? Ele é dinâmico nesse sentido. Eu preciso ter o conhecimento da lei, para que aqui no plenário ou virtual que foi esse semestre, eu poder argumentar e até justificar por que na comissão ele passou. Então eu acho que os de impacto orçamentário foram os que mais movimentaram, no meu ponto de vista, é claro, o plenário nesse primeiro semestre. E olha, interessante que você fez todo esse caminho para explicar a votação do projeto, porque deixa bem claro que o trabalho das comissões reflete diretamente ao que chega e o que é aprovado aqui pelos vereadores na Câmara de Botucatu. E a minha pergunta agora é justamente sobre esse trabalho nas comissões. Você citou que está em 9 comissões, entre temporárias e permanentes. Como tem sido essa experiência? É muito gratificante. Até o meu chefe lá na Justiça fala assim, você está sobrevivendo? Eu falo, estou e estou adorando o que eu estou fazendo, porque era isso mesmo que eu imaginava, que fosse desse jeito. Não imaginaria que estivessem tantas comissões, porque a gente conhece as comissões permanentes, que é aquela que existe independente da criação na legislatura ou não. Dentre elas, a de Constituição e Justiça é a principal. Também estou na Comissão de Finanças, estou na Comissão de Obras, essas são as permanentes. Depois me colocaram, eu brinco com o presidente Palinha, que é do meu partido, do DEM. O DEM só tem, nesse momento, eu como representante, então eu tenho que estar em todas, né? Então eu estava na Comissão de Regimento Interno, que a gente está votando agora. Na Comissão de Turismo Temporária, que eu pedi a criação junto com mais 4 vereadores. Daqui a pouco a gente até pode falar um pouquinho dessa Comissão de Turismo. E em outras comissões, que até são tantas que me fogem até, né? Porque Comissão de Emprego, importantíssima, junto com o vereador Silvio e o vereador Lelo, e uma comissão que vai começar agora pelo próprio impedimento que a pandemia nos fez, que é a Câmara nos Bairros. Nós temos uma comissão que vai tirar a Câmara daqui em termos de atendimento, conhecimento, um bate-papo com o público. Essa comissão é muito importante. Conversamos ontem sobre isso com o vereador Silvio. Em julho, agora a gente vai utilizar julho para formatar o modelo, para assim que acabar ou diminuir o contágio, a gente já colocar isso. Então, são comissões muito importantes, porque a gente queria e está conseguindo dar uma nova cara para a Câmara. Essa Câmara que escuta mais, que debate, que traz a população ela sai de trás da tela e vira real. É isso que a gente tinha essa ideia e estamos conseguindo implantar. E já que você falou da comissão da Câmara nos Bairros, falta falar, a gente já falou do trabalho interno, do trabalho dos projetos, dos trabalhos das votações, dos requerimentos, então do trabalho externo, que a gente já falou, Está um pouco prejudicado por causa da pandemia, mas como que vocês têm se virado para atender a população, ter esse contato com a comunidade? Vou falar a minha rotina. Eu tenho participado muito de reunião de conselhos, porque o conselho municipal é até importante, você que não participe, que tem ideias, além de participar da associação de bairro, do seu bairro, que isso é muito importante, é fundamental que você entenda o funcionamento de um conselho municipal. As reuniões são públicas, existem conselhos para todas as áreas. Então, nesse primeiro semestre, eu fiquei mais com o Conselho de Turismo, que é o Comutur, e o Conselho de Desenvolvimento Rural, onde estão os agricultores familiares, que nós temos um projeto em conjunto, e também está avançando bem, que é o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, e no turismo, as leis que vão reger esse novo turismo de Botucatu, que é um turismo sustentável, porém com viés de desenvolvimento econômico. Então, os trabalhos no Comutur estão a todo vapor. Acredito que no segundo semestre, algumas leis já venham para casa, outras serão de iniciativa nossa, aqui da Comissão de Turismo.
Então esse meu trabalho com o conselho está bem ativo e bem atuante. Tenho atendido população que liga, vem ver tal problema, isso eu faço, né, dentro desse horário maluco que eu trabalho, mas eu consigo atender. Faço reunião de sábado à noite, não tem horário, né? Esses dias mesmo nós estamos em plena vigência da discussão das minutas de lei do zoneamento. Isso tem demandado muito a comissão de obras aqui da Câmara, que a vereadora Érica é presidente, eu sou o relator e o Lelo é o membro. Então nós temos muito trabalho e isso você tem que ir no bairro, você tem que conhecer a realidade. Nós estamos fazendo esse trabalho, nos reunimos com vários empresários, proprietários de imóveis na região da dita Zepan 11. Tivemos uma reunião no Teatro Municipal muito produtiva com o Executivo, com a participação de mais de 30 pessoas, né? Claro, distanciadas, o teatro grande, serve, né? para isso, porque envolve diretamente o futuro da cidade. Então a gente está fazendo esse trabalho mais próximo e para construir, por exemplo, essa reunião, nós fizemos reuniões com 3 pessoas, 2 pessoas na casa das pessoas, né? Independente de horário. E esse foi o formato que a gente achou, né? E outros, eu falo a gente porque outros vereadores também utilizaram esse formato, para conseguir se aproximar um pouco da população. Fora isso, a gente tem feito, como eu disse para você no início, trabalho WhatsApp, celular, não para. Zoom, né? Zoom, não para. Já é minha realidade na justiça, eu faço audiência pelo WhatsApp hoje, né? Então aqui também eu uso a mesma ferramenta. Às vezes confunde, às vezes, estou na Câmara, estou na Justiça, mas esse contato com o público, eu tenho certeza que nesse segundo semestre, se não for no começo dele, mas até o final do ano a gente vai se encontrar fisicamente, com certeza. E deu para perceber como todos esses aspectos do trabalho do vereador, eles estão muito ligados, né? Então, tem alguma coisa que faltou a gente falar, nesse sentido da prestação de contas, que você gostaria de trazer para cá também? Olha, eu acho que nós abrangemos muitas das atividades do vereador, né? Algumas pessoas cobram, você não vai dar nome de rua, você não vai dar... Não, nós vamos dar nome de rua, né? Mas agora o momento é da gente construir a base, porque nós estamos saindo de uma pandemia. Então, se eu olhar, por exemplo, para a Comissão de Emprego, eu preciso, junto com os interessados, que na verdade é a população que precisa de emprego, é o empresário que precisa de condições para trabalhar, é o empresário que precisa de alguns incentivos, que não sejam fiscais, mas incentivos de campanha, de abertura para que o seu negócio prospere no município. Então nós estamos nesse momento, isso eu posso falar em nome de alguns, ou se não de todos os vereadores, construindo a base desse trabalho, porque a pandemia, né, pela primeira vez, ninguém tem experiência nisso, aí não são só os novos vereadores, mas os antigos também, ninguém tinha essa experiência no mundo. Sim. Né? Então a gente está construindo uma base, seja através de novas leis, seja através desse novo formato de trabalho com a população, para que aí sim, quando a gente falar agora zerou, pode voltar à vida normal, a Botucatu mais uma vez seja pioneira em atração de empresas, atração de negócios, saúde, educação. Então a gente está preparando isso. E o nome de rua, ele vem naturalmente, né? Acho que o vereador é mais cobrado por isso, não é só dar nome de rua, não. O nome de rua também é uma atribuição do vereador, que fique claro isso. Às vezes também, quando eu estava fora, Carol, a gente falava, mas nome de rua está previsto, né? Só o vereador tem que dar o nome. É função mesmo, né? Só do vereador, não tem mais ninguém que possa fazer no lugar dele. Isso, então isso eu queria falar. Porque às vezes a gente critica, mas a gente não sabe que é a importância do vereador dar o nome, porque a pessoa tem que morar numa casa que tenha nome, a rua. Como é que ela vai receber correspondência, né? O e-commerce, que é a compra pela internet, a mercadoria precisa chegar lá. E se não é o vereador, a pessoa vai ficar morando numa rua A, numa rua B? Não tem como. Então eu acho que isso, né, a casa, ela teve poucos projetos, né? Não significa que ela vai viver disso, pelo contrário, acho que a gente comprovou que tem muitos projetos de lei que estão tramitando, projetos maravilhosos de todos os assuntos, todos os temas, e esse também vai ser um, né? Então, eu acho que isso eu precisaria falar em público, né? Assim, não sou contra, sou a favor, né? Vai ter um momento que eu também vou dar nome de rua,
né? Mas isso não é, se vocês a acompanharem... única coisa, né? Exatamente, esses 6 meses de trabalho na Câmara foram trabalhos muito árduos, né, em busca de realmente preparar essa base para que nós possamos aí sim crescer como cidade, como pessoas nos próximos anos. Eu estou entendendo que você está deixando um recado aí para quem está assistindo, para que a pessoa possa compreender como funciona realmente essa dinâmica da Câmara, o que esperar, porque é um mandato de 4 anos, então tem um planejamento. Então, que lições que você tirou desses 6 meses que seria interessante para a população saber também, que às vezes ela critica, mas não sabe, vamos dizer assim. Isso. Olha, eu tenho uma experiência que adquiri no Poder Executivo. Eu trabalhava muito, além de buscar recursos para a cidade, mas com planejamento estratégico. O que é o planejamento estratégico? É você colocar no tempo o que eu vou realizar. Por exemplo, aqui no caso, uma empresa ela projeta 10, 15 anos. No caso do mandato do prefeito, do vereador, são 4 anos, né? No mínimo. Por quê? Porque eu também tenho que lutar pelas políticas públicas. As políticas públicas continuam, independente do meu mandato, do mandato do prefeito. Então, o que eu aprendi lá? Eu preciso trabalhar com planejamento. Às vezes, a ansiedade das pessoas e a própria ansiedade nossa atrapalha. Porque as pessoas, elas entendem que nós vamos virar a chave 1º de janeiro e já vai fazer tudo que a gente compactuou, tanto a Câmara quanto o Executivo. E não é assim. Isso é construído ao longo do tempo, né? Então, tem projetos que, se eles não saírem esse ano, projetos de lei, que se tornarão leis, eles vão sair nos 4 anos. Eu tenho certeza disso. Tem obras que quem garante a obra é o Executivo. Eu tenho certeza que o prefeito, com a equipe dele, quando fez a campanha para o 2º mandato, ele, na elaboração do plano de governo, junto com os secretários da época e os que estão lá hoje, tem essa noção do que vai ser realizado nos 4 anos. É óbvio que alguma coisa é emergencial. E aí não dá para esperar, né? Por exemplo, a parte de assistência social, que às vezes a pessoa está necessitando para aquele momento, não tem como eu implantar uma política pública, eu tenho que atender naquele momento. A saúde, mesma coisa, né? Nós tivemos uma diminuição no atendimento de vários tipos de patologias para privilegiar o Covid, porque o Covid está matando muito, né? E isso vai voltar, e quando voltar, aí sim a gente tem que cobrar. Agora a gente já estabilizou, né? Pode ser que demore alguns meses ainda para se ter a real noção do que vai ser para o futuro, mas trabalhar com planejamento é fundamental. Então você falou muito bem. Eu preciso, né, que a população entenda que essas demandas que a gente chama, esses pedidos, né, falando num termo mais simples, esses pedidos, pode ser que eles não sejam atendidos agora, mas nós temos 4 anos no mínimo para que eles sejam atendidos. Uma obra, uma praça, uma quadra, isso pode ser que demore, mas se está lá pactuado com o governo, com o executivo, ou se a demanda veio para o vereador vai buscar recurso fora, porque a gente pode buscar recurso fora. Então, você falou muito bem, eu acho que a gente tem que deixar claro isso, que isso passa por um processo de planejamento. Então, e no poder público, a gente costuma muito falar de cronograma reverso. O que é o cronograma reverso? Eu vou buscar lá dezembro de 24... Chegar na meta. Chegar agora. E chego agora. O que eu tenho que fazer agora para lá em 24 eu estar com a meta cumprida? Então isso aí, esse exercício é constante, né? O planejamento, a gente aprende e ensina que ele não pode ser fixo, ele não pode ser imutável, ele pode ser mudado. Então é esse acompanhamento que é a parte também nossa como Câmara, de fazer da execução do plano de governo do prefeito, que para você que está em casa entenda melhor, ele é transformado em números. E quando ele é transformado em números, ele dá a origem a essas leis orçamentárias que agora estão aqui na Câmara. Já que você puxou todo esse tema do planejamento, vamos encerrar a nossa conversa com 2 perguntas, eu vou emendar elas aqui na verdade. Primeiro, o que esperar da sua atuação para os próximos 6 meses? Nem estou pensando muito longe, então os próximos 6 meses até o final do ano. E se nesses 6 meses que passaram e nesses próximos 6 meses que vão vir, você sente que essa Câmara já está tendo uma nova marca, já está construindo a sua marca? E que marca que você gostaria de construir junto com o pessoal, os outros vereadores aqui?
Sim, com certeza. Então a gente vai para a primeira pergunta. Nesses próximos 6 meses, a expectativa é de aprovação de leis do turismo para regulamentar e regular o turismo na cidade. Isso vai trazer desenvolvimento econômico e emprego. Me reuni junto com o Silvio e com o Lelo, que é a Comissão de Emprego, com os empresários e com o Sindicato dos Empregados, para juntos traçarmos a Lei Municipal de Liberdade Econômica, tá? Que, traduzindo para vocês, nos corredores comerciais e nos locais permitidos pela Lei do Zoneamento e pela Lei da Perturbação do Sossego, que vai também tramitar aqui na Câmara, o empresário possa trabalhar independente de horário de alvará. Então isso aí é um avanço, muitas cidades implantaram, essas tratativas vão se iniciar ainda agora, né, no mês de julho, com as primeiras reuniões. A expectativa é que até o final do ano a gente construa junto com as pessoas envolvidas esse projeto de lei também. Então seriam os projetos do turismo, projeto de liberdade econômica e a implantação do programa de aquisição da agricultura familiar. Essa é a luta para o segundo semestre. Independente disso, trabalho muito forte nas comissões, muito trabalho pela frente no segundo semestre e as reuniões com as pessoas de forma presencial. Quanto a isso. Quanto à Câmara, a Câmara, eu acho que isso já está público, né? É um novo formato, é uma nova forma de trabalhar, né? Muitos vereadores, os mesmos que foram reeleitos e os novos, eles têm, eu converso com vários deles, para não falar com todos, né? A determinação de implantar a política pública. A política pública, o que é política pública? Ela é uma política que ela passa de um mandato para o outro. Eu não preciso ficar, toda vez que começa uma legislatura ou um governo municipal, pedindo, buscando, porque ela já foi implantada. Um exemplo de política pública no Brasil é o Bolsa Família. Ele passou vários governos, ele é melhorado sempre, mas ele continua, ele não foi abortado, né? Então esse é um exemplo que a gente, para muitas áreas do município, nós gostaríamos que fossem implantadas. Por exemplo, da política pública de combate ao feminicídio, à violência contra a mulher. Tem que ser uma política pública, regrada por leis, por campanhas, né? Mas precisa ser implantada. Permaneça, né? Ela permaneça. Então essa Câmara, eu sinto, e hoje eu já posso até afirmar que é uma realidade, que ela briga por políticas públicas. Ela pensa no médio e no longo prazo, ela não fica só no dia a dia, que é o chamado varejinho, né? O varejinho é o atendimento pontual de uma pessoa. Não, ela extrapola isso, ela está pensando já no futuro da cidade. Quando eu falo que a Câmara está se reunindo, e ontem reuniões de novo no Executivo com os bairros da cidade para discutir zoneamento, nós estamos pensando num futuro de 10, 15 anos. Então isso é uma política pública, isso é uma participação popular, que eu defendo muito. É uma gestão colaborativa, a sociedade precisa colaborar com o poder público não tem, por exemplo, na parte de fiscalização, ele tem um quadro restrito de fiscais, e quem tem que fiscalizar e ajudar o poder público é a sociedade. Então quando a sociedade ela faz parte do processo, ela tem uma coisa que a gente usa muito na gestão pública, que é a noção e o sentimento de pertencimento. Se ela colaborou, vamos dar um exemplo simples, você pediu uma praça no seu bairro. Se você pediu junto com a maioria dos moradores, eu tenho certeza que essa praça não vai ser depredada, vocês vão cuidar dessa praça, vão brigar por essa praça. Quando o poder público vai num bairro, instala uma praça sem ouvir a população, o pertencimento não tem sentido. Então essa Câmara era diferente nisso, né? Então eu acho que é um novo formato, já senti sim a diferença. E isso motiva mais ainda a gente continuar o trabalho. Tá certo. Muito obrigada, vereador Marcelo Sleiman. Você ouviu tanto uma prestação de contas desses últimos 6 meses, mas também algumas coisas que estão para chegar aqui nesses próximos 6 meses até o final do ano de 2021. Espero que você tenha gostado do bate-papo e não perca também o bate-papo com os outros vereadores. O Encontro Parlamentar é um programa para você conhecer mais de perto o trabalho de cada vereador aqui da Câmara de Botucatu. Eu espero por você na próxima oportunidade. Tchau!